Bom para vocês? Não é fácil ser idosa, vocês viram, né? Ainda bem que tem essa gente querida que ajuda, né, gente? Assim, ó, esse conteúdo agora é o último que nós temos, que são as orações coordenadas e subordinadas. Porque o que é uma oração? Uma oração é uma frase com verbo, certo? Então, hoje nós vamos estudar análise sintática externa. E a análise sintática externa é a análise do período composto, que é a frase constituída por mais de uma oração. Olhem essa explicação aqui, ó. Análise sintática interna. Deixa eu pegar aqui a caneta e botar a cor amarela. Então, olhem ali, ó. A análise sintática é analisar uma oração, certo? E a interna, olhem aqui que é, ó. João abriu um negócio. O que acontece, ó? Nós temos aqui o verbo abrir, que o verbo sempre é a parte importante que diz o que o sujeito faz. Ó. O sujeito é o João, né? Quem pratica a ação do verbo. O que o João fez? Abriu. Então, assim, ó, uma frase constituída de um verbo, ela se chama frase verbal. Se chama também oração e período. Então, aqui nós temos uma frase verbal, uma oração, um período, certo? Que nós chamamos de período simples. Se eu colocar aqui, ó, que nem eu coloquei ali, ó, ontem, João abriu um negócio, a mesma coisa, porque ontem não é verbo. Então, só tem um verbo. Aí a gente estuda a análise, como é que a gente faz, ó. O sujeito, núcleo do sujeito, predicado, ó. João é quem pratica a ação do verbo, é o sujeito. Agora, tudo aquilo tirando o sujeito é o predicado, certo? Agora, nós vamos para esta outra aqui, ó, análise sintática externa, que é a que nós vamos ver agora. Então, assim, olha o detalhe aqui, ó, não fiz o dever, mas lavei a louça. O que acontece aqui, ó? Nós temos dois verbos, ó. Duas coisas que eu não fiz, ó. E aqui estão elas, ó. O verbo fiz e lavei. Quem é que praticou a ação de fazer e lavar? Eu que sou o sujeito, ele está oculto, certo? Ele está oculto, mas eu sei quem é que faz isso aqui através do verbo. Então, nós temos duas coisas que eu fiz. Eu não lavei, eu não fiz o dever de casa e eu não lavei a louça. Essas duas orações, porque se nós temos dois verbos, nós temos duas frases verbais, duas orações. E aí nós chamamos de período composto. E esse aqui, ó, esse período composto é o que na redação a gente chama de coesão, porque aquilo que se escreve tem que ter, é necessário ter primeiramente duas coisas: coesão e coerência. Coerência na redação é nós começamos a redação sendo favorável a alguma coisa, nós temos que terminá-la sendo favorável. Não posso mudar de ideia no meio do caminho. E a redação, ela precisa ter coesão. Coesão, então, o que é? Ó? É o ligamento, é a ligação, ó, dessas duas orações. Ó.
Então, eu não fiz o dever de casa e eu não também não, mas lavei a louça. Ah, eu não fiz o dever de casa, mas lavei a louça, certo? Olha o detalhe, ó. Tem esta palavra aqui, ó, que vai ligar essas duas. Ó, eu não fiz o dever de casa e eu não fiz. E eu lavei a louça. Essas duas orações, se eu vou fazer as frases assim, são de primeiro aninho, né? Eu não fiz o dever de casa, eu não lavei a louça, eu não sei o quê. A gente não precisa ficar repetindo. O que que nós vamos fazer? Nós vamos juntá-las, certo? E para juntá-las, nós precisamos fazer essa ligação aqui, ó. E essa ligação é feita com uma conjunção. A conjunção existe para ligar as orações e fazer a coesão, certo? Então, aqui, ó, só que o que acontece, ó? Nós precisamos usar uma ligação correta para ter coesão. Porque olhem aqui, ó, eu não fiz o dever de casa e eu lavei a louça. São coisas que uma eu não fiz e outra eu fiz. São contrárias. Então, eu tenho que usar uma conjunção que mostre isso, ó. Então, eu não fiz o dever de casa, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, lavei a louça. Eu tenho que usar uma conjunção que indique isso. Se eu tivesse feito, por exemplo, o dever de casa, ó, fiz o dever de casa e aí, ó, aí, se eu vou adicionar mais, que lavei a louça, aí eu poderia usar a conjunção eu, que ela é aditiva, ela adiciona coisas que eu fiz. Então, conforme o sentido, nós vamos usar essas conjunções, que é isso que nós vamos estudar agora, para nós termos na nossa no ligar essas orações, nós termos coesão, certo? E olhem o detalhe aqui, ó, as orações coordenadas. O que que isso quer dizer? Olha aqui, ó. Maria saiu cedo de casa. Tá, temos ali o verbo sair. Aqui, ó. Aqui nós temos o verbo sair. Ó. Maria saiu cedo de casa e Maria chegou atrasada na escola, certo? Porém, o que que acontece? Esse tipo de frase é de primeiro aninho. Aí agora nós não usamos mais isso, nós não precisamos repetir esse sujeito Maria, e nós vamos fazer assim, ó. Maria saiu cedo de casa e agora nós vamos usar então uma conjunção para ligar, mas tenho que fazer a coesão, tem que ficar coeso. Então, o que que nós vamos ver aqui? Maria saiu cedo de casa, chegou atrasada na escola. Houve uma contrariedade, uma adversidade, né? Então, o que que acontece? Ó? Essa oração, nós vamos colocar o mas para ligar, porque o mas é adversativa e indica que houve uma adversidade com a Maria, porque se ela saiu cedo, era para ela ter chegado cedo, né? Houve uma adversidade com a Maria. Porque se nós colocarmos assim, Maria saiu cedo de casa,
e chegou cedo na escola, a mesma coisa eu poderia dizer para vocês que eu poderia colocar o E, ó. Eu estou só adicionando coisas que a Maria fez. E agora nós vamos estudar que nós podemos colocar outras conjunções. E o que é uma oração coordenada? São orações sintaticamente independentes. Ó. Maria, duas coisas que eu quero falar, ó, independentes. Ó, deixa eu achar aqui. Está minha caneta? Tem horas que eu não consigo chegar lá no lugar que eu quero. Ó, Maria saiu cedo de casa e Maria chegou atrasada na escola. São duas orações independentes, certo? Por isso que nós chamamos coordenadas. Então, olhe quando é que uma não é coordenada. Eu coloquei aqui um exemplo, ó, nesse aqui, ó. Pedi que não me procurasse, ó. Só para fazer a diferença das duas. Ó. Aqui nós temos o verbo pedir e procurasse. Dois verbos. Ó. Dois verbos, duas orações, período composto. Agora, olhem a diferença. Eu pedi. O sujeito é eu, né? Só que, olha o detalhe. Ó. Essa oração aqui, ó, ela é formada de uma palavra só, porque o sujeito está oculto, eu pedi, né? Agora, olha o detalhe, eu pedi tem significado. Agora, que não me procurasse, tem significado sem o pedir? Não, não quer dizer nada sozinho, sem aquele pedaço ali pedir. Então, o que que acontece? Ó? Essa oração, e não me procurasse, é subordinada àquela pedir, e aquela pedir vai ser a principal, a chefe. Então, na subordinada tem um chefe, certo? Uma oração que é a principal, que é o chefe, e a subordinada. Assim como no trabalho da gente, tem o chefe, né? E os subordinados. Na coordenada, não. Eu não sei se alguém já trabalhou com coordenação. Não trabalha com coordenação, é assim, ó, as pessoas se reúnem à mesa, aí cada um vota ali e a gente decide o que vai fazer. Aí é coordenada, certo? Agora, vamos ver as orações coordenadas. O que elas podem ser? Ó? Elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Sindética, o nome parece estranho, porém assim, ó. Sindética é quando eu faço a ligação com um... Deixa eu ver aqui minha caneta. Aqui. Ah, tá lá. Com uma conjunção, tá ali a conjunção, ó. Portanto, certo? Vamos ver a conjunção ali. Ali a conjunção, portanto, certo? Se eu consigo chegar lá com essa caneta. Não sei por que essa caneta, às vezes, fica tão fora do esquadro aqui. Ó. Vou ficar parado. Só um pouquinho. Agora se mexeu. Peraí, gente. Ó, aqui, ó. Aqui.
Olha aqui, ó. Olhe as orações coordenadas, que é isso que vocês têm que entender, ó. Cheguei cedo, precisarei esperar abrir a escola. Ó, são duas orações, ó. Eu cheguei cedo e eu precisarei esperar a escola abrir. Então, o que que acontece? São orações independentes, cada uma com seu significado próprio. Ela é oração coordenada. E aí, eu vou ligá-las com o portanto ali, ó, tá vendo? Que é a conjunção, ó. Cheguei cedo, portanto, precisarei esperar a escola abrir. Agora, outra aqui, ó. Ela trabalha muito e ela nunca guarda dinheiro, certo? O que que acontece aqui, ó? A mesma coisa, ó. Liguei com porém nunca guarda dinheiro, certo? Uma adversidade. Agora, o que que acontece com as assindéticas? Ó, nós colocamos uma vírgula no lugar da conjunção. Chegamos à praia, nadamos, comemos e saímos. Olhe só quantas orações tem aqui, ó, porque nós temos o verbo chegamos, tem nadamos, comemos e saímos. Ó, então tem 4 verbos, 4 orações, um período composto. E olhe que elas são coordenadas por quê, ó? Nós chegamos à praia, nós nadamos, nós comemos e nós saímos. A gente não vai ficar se repetindo, só que no lugar de colocar a conjunção, qual é a conjunção que se cabe aqui, ó? Caberia, ó, uma conjunção aditiva e, porque adicionou coisas que eu fiz, ó. Chegamos à praia e nadamos e comemos e saímos. O que que acontece? Eu tirei a conjunção e coloquei uma vírgula, certo? Aí, ó, a oração é assindética, certo? Oração é coordenada assindética. Ó, Joãozinho saiu logo, estava cansado. Então, aqui, ó, Joãozinho saiu logo, Joãozinho estava cansado. Então, são duas orações independentes e nós ali, ó, ligamos por uma vírgula, que nós poderíamos colocar aqui, ó. Joãozinho saiu logo, pois estava cansado. Tirei a conjunção e botei uma vírgula. Então, as orações coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas, certo? Esses dois tipos. Agora nós vamos ver os nomes dessas orações conforme o seu significado. Porque lá na redação, a maioria das pessoas perdem pontos nessa questão da coesão, de ligar com a conjunção correta. Então, aqui, ó, todas essas que nós vamos estudar agora são orações coordenadas. Elas têm significado próprio sozinhas. Agora, a primeira que nós vamos estudar é a aditiva. A aditiva, como o nome já diz, traz a ideia de adição, de soma, de acréscimo. E adição, soma e acréscimo aqui, ó, nós vamos somar coisas afins, certo? Ó, ela acorda cedo e vai logo à academia. Olha ali que nós temos dois verbos, né? Ó, acorda e vai. Então, o que que acontece? Ela acorda e ela vai à academia. Duas orações coordenadas distintas. Então, o que que nós vamos fazer? Tiramos o e, ó, tiramos o ela
Vamos juntar as duas, ó. Ela acorda, vai à academia. Estou adicionando mais uma coisa que ela fez, então eu vou usar o "e", ó. Ela acorda e vai à academia, certo? Que é a que se encaixa aqui, ó. Olhe essa outra aqui, ó. Então, o que que nós temos aqui, ó? Duas orações coordenadas, ó. Só que a primeira, ela acorda, é a oração coordenada assindética, não tem conjunção. E a outra vai ser, ó, oração, porque tem verbo, coordenada, porque é independente da outra, sindética, porque tem a conjunção e aditiva, porque a conjunção adiciona é aditiva. Olhem essa outra aqui, ó. Ela não só conta histórias, ele é manipulador. Das duas, nós vamos fazer assim. Ele não só conta histórias, e nós vamos adicionar mais uma coisa que ele é, ó. Agora, qual é a que se encaixa aqui, ó? Ele não só conta histórias, como também é manipulador. Aí, ó, adicionei com esse como também. Olhe, então, que a primeira vai ser, ó, oração coordenada assindética, e a outra, ó, como também é manipulador, oração, porque é uma frase com verbo, coordenada, porque ela é independente da outra, sindética, porque ela tem conjunção, e a aditiva, porque, como também eu adicionei uma outra coisa que ele da pessoa. Agora vamos ver essa aqui, ó. Não come carne, nem bebe refrigerante. Então, olha o detalhe aqui, ó. Nós temos, então, dois verbos, certo? Come e bebe. Agora, ó, digamos, Maria não come carne e a Maria não bebe refrigerante. Duas orações independentes, certo? Ah, só que aí vou juntar as duas, né? Olha o detalhe aqui, eu estou adicionando, tem que adicionar o que, que a Maria não come, ó. Ela não come carne e não bebe, então eu vou adicionar, né? É uma adição. Olha o que se encaixa aqui, ó. Nem bebe, certo? Porque aqui não tem o não, né? Então, ó, não come carne, nem bebe refrigerante. Essa é a maneira que nós temos nas coordenadas aditivas, quando as orações são coordenadas e eu tenho uma oração coordenada e eu adiciono mais uma coisa que o sujeito fez. Agora, o segundo tipo é adversativo. Uma adversidade é uma coisa que aconteceu por um contraste, não era para acontecer assim, né? Então, dá a ideia de oposição, contraste, ressalva em relação a outra oração. As conjunções que nós vamos poder usar são as seguintes: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Olha essa aqui, ó. O diretor aumentou a mensalidade e o ensino da escola, o ensino não melhorou. Duas orações com dois verbos, ó, aumentou e melhorou. Duas orações distintas, não, então são coordenadas. Porém, o que, que aconteceu? Que tem uma lógica aqui, ó. O diretor aumentou a mensalidade para alguma coisa, que poderia ser para melhorar o ensino, né? Mas isso não aconteceu, houve uma adversidade. Então, eu vou juntar as duas
com uma dessas aqui, ó. Mas o ensino não melhorou, porém o ensino não melhorou, todavia o ensino não melhorou, contudo, entretanto e no entanto. Qualquer uma delas se encaixa. E aí o que, que vai acontecer? A primeira oração vai ser oração coordenada assindética. A segunda oração vai ser, ó, oração, porque tem verbo, coordenada, porque é independente da outra, sindética, porque ali está a conjunção, e a adversativa, porque houve uma contrariedade. A mesma coisa vai ser nessa aqui, ó, mestre excelente, porém seu comportamento tem decepcionado. Houve uma adversidade. Essa outra aqui também, ó. Ele desfilou muito bem, entretanto, não foi contratado, porque, na verdade, se desfilou muito bem, houve uma contrariedade que era para ser, na verdade, era para ser contratado, né? Agora nós temos a terceira, que é a alternativa, que dá uma expressa alternância, alternativa ou uma exclusão. Olha o detalhe aqui, essas conjunções, ó. Ou, ora, já, o quer. Olha o detalhe aqui. Demonstre sua indignação agora, ou guarde sua revolta para sempre. Então, o que acontece aqui? Ó? Maria, demonstre sua indignação agora, ou Maria, guarde sua revolta para sempre. Nós temos aqui, ó, duas orações e coordenadas, porque as orações, elas têm uma independência, né? Agora, o que acontece, ó? Maria está dando uma alternativa para Maria, ó. Ou demonstre sua indignação agora, ou guarde para sempre, porque agora é que é a hora de demonstrar, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? São orações independentes, certo? E está dando uma alternativa para Maria. Então, eu tenho que ligar com uma dessas aqui, e o ou é a que se encaixa, certo? Demonstre sua indignação agora, ou guarde sua revolta para sempre. A primeira não tem conjunção, vai ser oração coordenada assindética. A segunda tem conjunção, vai ser oração coordenada sindética alternativa. Agora, olhem essa aqui. Ó. Ora abre um largo sorriso, ora franze a testa. Uma alternância que acontece, certo? Então, com um detalhe que é aqui, ó. Nessa aqui, ó, a primeira oração é a oração coordenada sindética, também alternativa. Ela tem também uma conjunção. Ora, frase e a testa, mesma coisa. Oração coordenada sindética alternativa. Ou a mesma coisa essa aqui, ó. Quer eu durma, quer eu fique acordado, ficarei no quarto. Então, assim, ó, olhe que nós temos aqui, ó, o verbo dormir, o verbo ficar e outro verbo ficar. Então, nós temos três orações. Se nós temos três verbos, nós temos três orações, certo? A primeira oração, quer eu durma, a segunda, quer eu fique acordado, a terceira, ficarei no quarto. Ó, eu ficarei no quarto. Ó. Essa aqui é oração coordenada assindética, porque eu não tem conjunção.
conjunção. A outra, ó, que indica uma alternativa que eu tenho, ó, quer eu fique, oração coordenada sindética alternativa. A mesma coisa outra, quer oração, porque tem verbo, coordenada, porque é independente das outras, sindética, porque tem a conjunção quer, e alternativa, porque dá uma alternativa. Agora, conclusiva. A conclusiva é muito importante, como eu coloquei aqui, ó, na redação, ó, porque na redação a gente vai, ó, concluir a redação, e aí nós temos que usar uma palavra que dê a ideia de conclusão, ó. Expressa a ideia de conclusão ou uma sequência lógica em relação à outra. E aí, na conclusão, por que se pede que pode? Portanto, porque para fazer a ligação, ó, de um parágrafo para o outro, para ter coesão também de um parágrafo para o outro, certo? A coesão ela é feita, não é somente dentro das frases, de um parágrafo para o outro, certo? E aí, aqui, ó, vamos colocar o portanto, é uma ótima palavra para iniciar a conclusão lá na redação argumentativa. Então, a ideia é de conclusão de uma sequência lógica. Então, quais são as conjunções? Portanto, logo, o pois após o verbo, saiu, pois estava atrasado, certo? Então, por conseguinte, então, por fim ou assim. Olha essa oração aqui. O candidato mostrou grande conhecimento. E olha essa outra aqui, ó. O candidato foi imediatamente aprovado. Vamos ligar as duas. O candidato mostrou grande conhecimento. Qual foi a sequência lógica que aconteceu com ele? Teve uma lógica, ó. Foi imediatamente contratado, daí eu vou botar, portanto, logo, por conseguinte, então, certo? Aí a primeira oração ó, vai ser oração coordenada assindética, não tem conjunção. A segunda vai ser oração, porque tem verbo, coordenada, porque é independente, sindética, porque tem conjunção, conclusiva, porque foi a conclusão, a sequência lógica do que aconteceu. Olhem essa outra aqui, ó. Era bastante idoso e o jovem cedeu-lhe o lugar. Qual foi? Ele era bastante idoso. Qual foi a conclusão, a sequência lógica? O jovem cedeu o lugar. Aí eu botei, por conseguinte, poderia ser portanto, logo, então, assim. Tudo está florido. Logo é primavera. Temos oração coordenada assindética e oração coordenada sindética conclusiva. Qual é a conclusão que eu cheguei? Tudo tudo está florido, logo é primavera. E a última é explicativa, que é só uma explicação, o motivo da declaração anterior, certo? A mais importante é o porquê, né? E o que, às vezes, se encaixa, e também o pois depois do verbo, certo? Então, olha aqui, ó.
corra, pois o trem está partindo. Menino, corra. Menino, o trem está partindo. Duas orações independentes. Vou juntá-la, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Corra. Por que ele tem que correr? Qual é o motivo, a explicação? Aí eu posso botar o pois. Ó. Pois ou porque. Ou o que também dá. Ó. Corra, pois o trem está partindo. A primeira oração ali, que é formada só por uma palavra, ó, só pelo verbo, oração coordenada assindética. A segunda oração, porque é uma frase com verbo, coordenada, porque é independente, sindética, pois está aqui, ó, a conjunção, e explicativa, porque está explicando por que o motivo que eu tenho que correr. A mesma coisa é essa aqui, ó. Não me esqueças que eu te amo. Ó, não me esqueças porque eu te amo, pois eu te amo, ou que eu te amo, certo? A mesma coisa. Ó, estude bastante. Para quê? Qual é a explicação? Porque as provas estão dificílimas. Essas aí são as orações coordenadas. Agora nós vamos fazer uns exercícios aqui, nós dois juntos, só que eu vou tomar uma água, sabe por quê? E eu estou muito gripada, até que da tosse melhorei, mas a garganta dói aí. Só um pouquinho. Entenderam mais ou menos, gente? Porque o que é necessário entender é oração coordenada e subordinada e o sentido. Porque lá no Enem, ele não vai perguntar assim, qual é a que tem oração coordenada sindética aditiva. Ele vai ter uma conversa e lá eles vão querer saber se ela é coordenada, se ela é subordinada, qual é a ideia que ela dá. Então, isso aí é que vocês vão ter que fazer a análise na hora. Ela não pergunta assim, ó, curto e grosso, qual é o nome. Não, vai ser uma análise que vocês vão fazer daquela frase ou daquela história que eles colocarem, que vai dar ideia de adição, de conclusão, de uma adversidade. Está me entendendo? Então, assim, ó, olha a primeira aqui. Ó. O jogador não fez o gol. Ó, e o jogador não foi, porque tem o nem ali, ó. Não foi escalado para o jogo, certo? Agora, olha que eu vou juntar as duas. Ó. O jogador não fez o gol e adicionar mais uma coisa que ele não fez, ó. Nem foi escalado para o jogo, certo? Aí poderia ser, ó, como também não foi escalado para o jogo, certo? Só que o nem já está o não incluso, né? Então, ali, ó, primeira oração coordenada, assindética, a segunda, ó, oração coordenada sindética aditiva. O jogador marcou vários gols, portanto, foi escalado para a Copa. O jogador marcou vários gols.
Qual é a consequência, a conclusão? Foi escalado para a Copa. Então, coloquei, portanto, que dá a ideia de conclusão. Por isso, ó, o jogador marcou vários gols, porém não foi escalado para a Copa. Agora aqui, ó, se eu coloquei o porém, houve uma adversidade, ó. O jogador marcou vários gols. Qual seria a lógica, né? Ter sido escalado, mas houve uma adversidade, não foi? É esse o raciocínio que vai ter no Enem, certo? Ó, oração coordenada sindética adversativa. O jogador marcou vários gols e será escalado para a Copa. Ó, duas coisas que aconteceram. Ó. Aí eu posso só adicionar o E. Ó. O jogador marcou vários gols e foi escalado para a Copa. Agora olhem essa aqui. Ó. Deixe em paz meu coração, e ele é um pote até aqui de mágoa. Tem um dono essa frase que eu não botei ali porque não me lembrei, certo? Olha o detalhe aqui, ó. É a explicação, ó. Deixe meu coração em paz. Por quê? Porque ele é um pote até aqui de mágoa. Essa aí está certa. Agora, olha o detalhe dessa aqui, ó. Casei e já descasei. Não está certo. Por quê? Houve uma contrariedade, não. Casei é o contrário de descasei, e eu adiciono coisas que eu faço numa lógica, certo? Então, aqui, ó, nós temos duas orações, casei e já descasei, certo? Então, o que, que nós temos que ver aqui, ó? Que esse E aqui, ó, não, não está certo, porque houve uma contrariedade, mas o casei era, o lógico era ficar casado, houve uma contrariedade, ó. Então, eu tenho que botar, mas já descasei. E aí, o casei é oração coordenada assindética, e o já descasei, oração coordenada sindética adversativa. Olhem essa aqui como está certa. Ó. Os jogadores xingaram o juiz. Foram, pois, expulsos. Qual foi a conclusão dos jogadores xingaram o juiz? Foram, pois, expulsos. Está certo. Olhe essa como é a alternativa. Fique calado ou vá embora. Uma alternativa, uma das duas. Eu não sei como é que... Quando for o horário, aí vocês me avisam. Será que já está no horário? Vamos ver essa última aqui, ó. As alternativas apresentam orações coordenadas sindéticas e explicativas, exceto em ó, não mintas, porque explicativa está explicando o motivo, né? Porque serás castigado. Não bebas, porque perderás a razão. Gritou tanto que ficou rouco. Esse que ficou rouco foi a consequência do grito. Então, essa aqui é conclusiva. Não me traias, porque levarás o troco. Já diz a Luísa Sonza, né, gente? E bem faz ela, né? Então, assim, ó, eu acho que agora deu tempo. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui para encerrar.
Porque, opa, vamos ver aqui. Tá no tempo, né, gente? Assim, ó, fica faltando ainda as orações subordinadas. Que aí eu acho que o prof. Kaique ainda tem uma aula, se ele não tiver, ainda Boa, eu vou. Pro. Por Oi? aqui. Pode concluir, sem problema. Tá, porque assim, ó, está faltando as orações, estão faltando as orações subordinadas. E aí, se o prof. Kaique não tiver aula ainda, eu vou pedir para eles arrumarem uma aula, para a coordenação arrumar uma aula até o Enem para a gente completar isso aí. Se a gente não se ver até o Enem, gente, foi um prazer aí tentar ajudá-los. Desculpe aí a atrapalhação. Olha, mas com toda a atrapalhação, hoje eu achei que não ia conseguir, porque parece que aquilo ali não vai me entrar na cabeça, mas graças a Deus consegui. De todo jeito, é um prazer tentar ajudá-los e tomara que tenha conseguido, certo? E que vocês tenham um êxito nesse Enem, lembrando sempre, gente, um diploma não altera a vida de ninguém, mas um diploma e atitude, vocês vão longe, certo? E é o que eu desejo para vocês. Agradeço ao Tiago, porque eu adoro esse Tiago, né? Porque uma pessoa ter a capacidade de fazer isso aí, de coordenar e ter essa ideia e manter, não tem preço uma pessoa assim. Então, tudo de bom para vocês, tá?